você pode tornar a aprendizagem mais envolvente para as crianças de 5 a 6 anos? Quais atividades neuropsicomotoras podem realmente fazer a diferença? Está pronto para descobrir? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou mentora aqui dentro do Grupo Rema. E hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante, onde você vai aprender a aplicar atividades neuropsicomotoras projetadas especialmente para crianças de 5 a 6 anos. Mas calma! Eu quero apresentar a palestrante especialista Juliana Montenegro, que é uma verdadeira enciclopédia da psicomotricidade. E juntos vamos explorar dicas práticas que têm o poder de transformar a vida dos pequenos. Por isso eu convido você a se juntar a nós nessa experiência incrível. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos preparando para você. Professora Juliana, é com você! E nós vamos começar a nossa manhã falando sobre as funções executivas, a relação dessas habilidades que são pertencentes à cognição humana e que estão relacionadas com tudo que a gente faz. Todas as nossas tarefas, as nossas capacidades, as nossas possibilidades enquanto espécie humana estão relacionadas às funções executivas. Vou resgatar um pouquinho com vocês. Antigamente, lá na década de 30, 40, nós tivemos os estudos do Vygotsky, a respeito do desenvolvimento, aprendizagem, muito relacionados e muito voltado para a área da linguagem. Vygotsky, Leontiev, Luria, tem um pessoal ali que estuda como que o ser humano aprende, como que esses processos de aprendizagem acontecem, Por que nós aprendemos, tá? Por que nós aprendemos, como nós aprendemos e do que nós precisamos enquanto estímulo para desenvolver determinadas habilidades. Lá naquele momento, eles deram um nome a um conjunto de funções, olhando para este sistema nervoso, para este cérebro como funcional, como um órgão que precisa funcionar e que precisa emitir resposta, que precisa processar informações, compreender informações, enfim. Lá naquele momento deram um nome a esse conjunto de habilidades, de funções mentais superiores, funções mentais complexas. Vocês já devem ter ouvido falar aí nessa nomenclatura, certo? Tudo bem. Aqui eles se referiam a habilidades relacionadas ao funcionamento do cérebro, à mente humana, que são imprescindíveis e que, inclusive, pessoal, nos diferencia das outras espécies, dos outros seres vivos. Capacidades que nós temos de aprender, de recrutar informações que nós já armazenamos num dado momento da nossa vida, em outro momento, cronologicamente falando, então nós somos capazes de recrutar essas informações, enfim. Então, eles deram o nome de funções mentais complexas ou funções mentais superiores, tá? Fato é que hoje nós chamamos isso de esse conjunto de habilidades que são fundamentais para eu estar aqui, com vocês agora. Para eu estar aqui, para eu levantar e sair, para eu, por exemplo, planejar o que eu vou fazer de almoço, para eu, por exemplo, fazer uma lista de compras, enfim. Práticas, pessoal, do cotidiano. Práticas do cotidiano, coisas que nós fazemos, tarefas que nós executamos, das mais simples, sim, como pegar um objeto, as mais complexas, como, por exemplo, fazer um cálculo matemático muito elaborado, ou resolver um problema muito sério, ou tomar uma decisão, ou tomar uma iniciativa de procura, de falar com o chefe, sabe essas coisas? Essas ações, essas tarefas que nós executamos são hoje responsabilidade das nossas funções executivas. Nós somos capazes de fazer coisas simples, médias e altamente complexas enquanto espécie, porque nós temos todo um desenvolvimento e maturação neurológica que me permitem isso, que são funções, vocês vão entender isso, que estão na área cortical do nosso cérebro, que é a camada mais externa, que é o córtex, são habilidades complexas que estão localizadas no córtex. Tá? Então nós estamos falando de uma série de capacidades que são fundamentais para a gente executar tarefas,
Tá? Gente, até às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como assim ele não conseguiu ir até o professor e fazer uma pergunta? Dependendo da condição de neurodesenvolvimento desse aluno, talvez realmente ele não consiga. Faz sentido isso para vocês? Nós estamos falando de habilidades, de funções que são imprescindíveis para que a gente execute determinadas tarefas no nosso dia a dia. E aí aqui eu me preparei da seguinte forma, por isso eu vou dar uma dica aqui, para depois você não ficar, ai professora, eu não consegui. Lápis e papel na mão, caneta, papel na mão, coisas para vocês anotarem. Porque eu coloquei algumas possibilidades no material, mas eu também vou apresentar ao final recursos que vocês podem utilizar e que são interessantíssimos. Agora, gente, o fato de no cotidiano, com o filho, na sala de aula, né, com o aluno, ou no atendimento clínico, por exemplo, vocês têm que incentivar, vamos pensar assim, incentivar a criança a, por exemplo, desenvolver habilidade de raciocínio. Como que nós desenvolvemos a habilidade de raciocínio na criança? Não dando a resposta pronta, provocando a elaboração da resposta. Compreende? Então é assim que funciona. Não dar a resposta pronta. Levar a criança a responder, elaborar uma resposta. Para ela responder adequadamente, de acordo com aquilo que está sendo perguntado, ela precisa elaborar aqui, ó. Ela precisa fazer todo um processo de elaboração da resposta para então responder para você. Ai, professora, mas eu pergunto as coisas para o meu aluno e às vezes ele não responde adequadamente. Pois é. Às vezes a maneira como ele responde não está coerente com a pergunta. Pois é. Esses processos demandam de funções executivas. Por exemplo, quem aqui nunca viveu a seguinte situação? Se programou, nossa senhora, fazia meses que você estava se programando para um passeio, para um evento, para um almoço, para qualquer coisa, tá? E aí, de repente, aconteceu algo inesperado. Tá? Que até mesmo você pode ter até considerado na hora de você estar montando todo o seu planejamento, mas que você falou, não, por exemplo, você está preparando um evento ao ar livre, e aí, pum, chove no dia. Entenderam? Tá, você até considerou a possibilidade de chover, olhou a previsão do tempo não dizia nada, enfim. Porém, você tem uma situação e você precisa resolver isso, certo? E aí? O que você faz? Senta e choro, né, professora? Não. Como seres humanos, né, gente, nós temos várias condições e capacidades que nos permitem resolver esse problema, que nos permitem solucionar isso de alguma forma. Como assim, professora? Nós temos uma capacidade que a gente vai falar durante o nosso encontro, que é flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de dar uma nova alternativa para algo que não está dentro daquilo que é esperado. Você pode dizer assim, professora, mas eu não consigo trabalhar se não for dentro do planejamento. Pois é. Então eu conto para vocês o seguinte, seres humanos têm flexibilidade cognitiva. E dentro dessa condição, galera, nós somos capazes de pensar em outras estratégias. Gente, friso, em condições neurotípicas. Tá? Em condições em que o neurodesenvolvimento, ele acontece dentro do que é esperado para a idade, e lembrem-se disso, às vezes a gente está exigindo que a criança execute uma determinada tarefa, mas ela reúne toda a condição neurológica para isso? Precisa refletir. Existem tarefas, né, do desenvolvimento humano que são bastante complexas, tá? Então é disso que nós vamos falar. Mas eu começo aqui com vocês com 2 conceitos chave para falar de função executiva. O grande conceito é o da autorregulação, tá? A autorregulação, que é a capacidade que o ser humano tem, sim, é inerente à condição humana em condições neurotípicas, tá? Capacidade de monitorar e controlar os nossos próprios comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Eles vão existir, gente. Eu não tenho uma capacidade de podar, de fazer com que eles não aconteçam, mas eu tenho uma capacidade de controlar, de monitorar, de perceber e até mesmo de lidar com isso de maneira a não causar-me prejuízo, tá? Olha só. E a capacidade, dentro dessa autorregulação, também a de alterar esses comportamentos, essas emoções e esses pensamentos com base na situação
com base na tarefa. Eu sempre digo, gente, a resposta, ela sempre é emitida de acordo com a demanda, com o tipo de tarefa a ser executada. É aquilo que eu falei. De repente, nós estamos exigindo que a criança ela execute uma tarefa da qual ela ainda não está apta neurologicamente, não está neuropsiquicamente preparada, tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso, ok? As chamadas, porque tá falando de cognição, gente, cognição é aprendizagem, certo? Cognição estuda, né? A cognição humana é aquela que diz respeito à nossa capacidade de aprender. Nós somos seres cognoscentes, né? Aprendentes a vida toda. Nós aprendemos coisas novas, nós aperfeiçoamos aquelas que nós já sabemos, o que não deixa de ser uma aprendizagem, tá? Então, a cognitiva, também conhecida como funções executivas, consiste em um grupo de habilidades que auxiliam a regulação e o gerenciamento do comportamento para atingir uma meta específica. Então, gente, o que acontece, sabe? Por exemplo, eu quero conquistar um determinado emprego, por exemplo. Quer ver? Eu quero passar num concurso, certo? Essa é a minha meta, mas eu não estou estudando. Então, o seu comportamento, ele não está sendo condizente com a meta que você quer alcançar. Então, o que você precisa fazer? Ajustar esse comportamento para ir em busca da meta, para se aproximar daquilo que você quer. Professora, mas é difícil. Sim, é difícil porque nós não dependemos somente das funções executivas, né? Não é tão sistematizado assim. Nós temos 3 tipos de funções na cognição humana: as cognitivas, as executivas e as conativas. Nós também dependemos da condição emocional. Eu estou muito desanimada para estudar. Pois é, isso também interfere, tá? Mas fato é que nós somos, sim, neurofuncionalmente capazes de, olha só que interessante, não estou tendo comportamentos que me levam a alcançar a tarefa, então eu vou modificar os meus comportamentos. Isso nós somos absolutamente capazes em condições neurotípicas, tá? Então isso é importante. Seus componentes são, olha lá, controle inibitório, vem comigo, capacidade de fazer, parar, uma brincadeira de estátua, por exemplo. Lembra aquela história, controle inibitório? Você tem alunos de 3 aninhos, você está andando no pátio, plá, fila, bonitinho, lindo, maravilhoso. De repente você para, por qualquer razão. O que acontece com a galera ali, com a fila dos seus alunos de 3 aninhos? Eles vão se embolando, assim, blum, 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 vão se empurrando. Porque eles ainda não desenvolveram a capacidade que a gente chama de controle inibitório, ou autocontrole, enfim. Que é a capacidade de fazer parar. Aí o que a gente faz, professor? A gente estimula, a gente traz atividades, brincadeiras, vivências, experiências que permitam, inclusive essa de parar do lado na fila, não deixa de ser um estímulo. Ou a professora levanta a mão toda vez que os alunos têm que parar, enfim. Brincadeira de estátua, que nem eu falei para vocês, né? São brincadeiras que trabalham desse tipo, trabalham controle inibitório, autocontrole. Certo? Muito de um comportamento, às vezes, desregulado, muito desse comportamento desregulado é alteração do controle inibitório, né? Então, a gente precisa olhar para essa habilidade, ela é muito importante. Começa com o controle corporal e depois a gente controla esse corpo, controla o movimento, controla a mente também. A flexibilidade cognitiva, já comentei, né? Ixi, deu tudo errado. Ixi, Maria, aconteceu alguma coisa inesperada. Como que eu resolvo isso? Entendeu? Por exemplo, preparei uma atividade para dar para os meus alunos. Olha que legal isso da sua vivência. Preparei uma atividade para dar para os meus alunos. Preciso lá de uma determinada folha para fazer essa atividade. Cheguei na escola, não tem a folha, e aí? Pedi a folha, não compraram, e aí? Travo. Tem gente que sim, né? Mas qual que é a possibilidade mais real? De que você fala, não, pera lá, eu não tenho a folha, mas ou eu vou pegar uma outra folha, olha que interessante, isso aqui é tudo flexibilidade cognitiva. Ou eu vou pegar uma outra folha, ou eu vou fazer uma outra atividade, ou eu vou encaminhar, começar a mudar a ordem, eu trago da aula que passar, da próxima aula para hoje, e de hoje para a próxima aula, até que a folha seja providenciada, ou não. Não vou mais fazer essa atividade, aborto a missão. Qualquer uma dessas alternativas, gente, demanda flexibilidade cognitiva. Demanda flexibilidade cognitiva. E tem gente, não estou falando professor, tá? Estou falando de ser humano. Tem gente que não consegue. Que simplesmente numa adversidade não consegue resolver aquela situação. Já viram isso? Pois é, olha só. Né? Então você fala assim, professor, o que acontece? O que acontece é que essa pessoa pode não ter sido trabalhada, estimulada,
O que acontece é que ela pode ter uma alteração do neurodesenvolvimento, pode ser estrutural ou funcional, claro que pode. Mas o fato é que quando nós estimulamos muito as habilidades, por maior impacto e prejuízo que aquele cérebro tem em funcionamento, a gente consegue melhorar, tá? Sempre. Estímulos são necessários. Então, memória de trabalho, que é aquela que me permite executar coisas que tem processo, né? Então, tem várias etapas. Por exemplo, gente, amarrar um cadarço, ó, tô falando de uma atividade que, para quem já sabe, né, pode ser simples, mas não nem tanto. Então, eu tenho que fazer uma laçada de um lado, desamarrar o cadarço, passar um por dentro do outro e puxar. Ó, processo. Aí eu tenho que fazer uma laçada de um lado, fazer do outro e passar uma por dentro da outra e puxar. E tudo isso tem que ser adequando, né, a quantidade de fio que eu tenho ali. Tá vendo? Tá vendo? Então isso é memória de trabalho, é que me permite memorizar processos e conseguir executar aquilo, né? De maneira a não precisar mais de auxílio, tá bom? E o planejamento, gente? Planejamento é cortical, planejamento é lobo frontal. Toda a ação motora, toda a resposta, tudo que eu emito como resposta a partir de qualquer tipo de estímulo de qualquer natureza, galera, depende de planejamento. Aí você fala, nossa, professora, mas é muito rápido. Sim, depende de planejamento. Pra vocês terem ideia, uma criança com 9 meses já faz planejamento motor. Ela já olha no entorno e já identifica como que ela vai ter que se movimentar para chegar onde ela quer, tá? E autorregulação emocional, que envolve a capacidade de identificar e manejar a emoção. Então, eu tenho a cognitiva, que está relacionada a aprender, toda uma condição de retenção de informação, memória, enfim, atenção, né? E tenho a emocional, que envolve a capacidade de identificar e manejar emoções com diferentes intensidades, adequando a maneira como a gente se comporta de acordo com a demanda do ambiente. É isso. Né? Às vezes você olha para uma pessoa, ela está absolutamente descontrolada com uma coisa super simples, você fala, nossa, mas olha, calma, não é para tanto. Será que houve ali um momento de desregulação? É importante, tá? É importante olhar para isso. Então, conceito-chave. Mas o que são aí as tais funções executivas, né? Atividades mentais complexas, que não é só necessária, gente, é imprescindível para planejar, organizar, guiar, revisar, regularizar e avaliar o comportamento que espera-se, né, dentro da condição do ser humano, tá? Que seja adequado, que seja coerente, que seja condizente com o estímulo que está sendo recebido, tá? Para adaptar-se bem ao novo entorno, chega uma situação inesperada. Isso também, claro, vai depender da idade, da condição da pessoa e da condição emocional também. E para alcançar as metas desejadas. Elas que nos ajudam, inclusive, a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Olha que palavra legal, né? Nós, como seres aí racionais, deixa eu pegar minha canetinha aqui. O racionalizar, né? Nós somos seres racionais. O que é ser racional? É saber ponderar, é ter coerência nas respostas, certo? Então, nós conseguimos racionalizar diante de problemas e favorecer, lógico, a absorção de informação relevante, até essa seleção do que é relevante, do que não é relevante, nós fazemos tudo isso, tá? Faz parte do bom funcionamento executivo o controle de ações, pensamentos, emoções, tá? A capacidade humana de planejamento dessas ações. Então, eu planejo, eu controlo, eu avalio se essa ação ela realmente está me permitindo alcançar o que eu desejo, né? Alcançar meu objetivo, minha meta. E também coisas que são comuns da vida em sociedade, né? Da vida social, das relações. Conviver, respeitar regras, solucionar problemas, tomar decisão, tomar iniciativa, certo? Tudo isso, gente, que é tão comum na nossa vida, no nosso dia a dia, depende de treino e depende de todo um processo. Então, eu coloquei os 3 grupos aqui, ó, para vocês, né? A memória operacional, que nos permite, olha quanta coisa depende dessas funções executivas. Tudo que a gente faz, né, gente? Manipular a informação mentalmente. Então, aqui, ó, ninguém tá me ouvindo, eu não estou falando, mas eu estou aqui engendrando todo um plano que vai responder àquela mudança. Então, manipular informações mentalmente, possibilita relacionar, integrar informações, olha só,
Lembrar sequências ou ordens, quase não é importante, né? Projetar sequências de ações no futuro, tudo isso depende da nossa memória operacional. Então, trabalhar com atividades com as crianças, pessoal, que tenham sequência. Professora, com as crianças pequenas, posso fazer uma de cada vez? Posso. Depois você vai colocando 2, 3 tarefas para executar um todo. Isso é legal, sequenciar as coisas. Até mesmo trabalhar com jogos de sequência lógica. Quebra-cabeças com sequência lógica, tirinhas, né? Aquelas sequências que mostram uma historinha, por exemplo, o menininho tá andando, aí vem uma casca de banana, aí escorrega, e a criança tem que colocar isso na sequência de imagens, de fatos. Isso é ótimo para trabalhar. Sequências de movimentos, ótimo de trabalhar com a criança pequena. Então precisa fazer, precisa estimular, tá? O controle inibitório, já comentei, né? Inibir comportamento, filtrar pensamento, essa coisa de não, coisa da sua cabeça, vai, deixa quieto, vai, joga no vento. Mas você vê, isso é uma habilidade até complexa, né, gente, para a mente humana. Isso a gente consegue fazer muito na idade adulta, principalmente depois dos 20 anos, que um processo de maturação neurológica já se consolidou, tá? Controlar impulso, resistir à tentação, parar e pensar antes de agir. Você fala, professora, tem muito adulto que não consegue ver, verdade? Tá, eu posso pensar assim. Por que não consegue controlar impulso? 1, porque pode ser uma questão patológica, sim. 2, porque não foi ensinado. Porque não foi uma criança, um adolescente, enfim, que teve limite, que foi ensinado a desenvolver essa habilidade. Querem uma dica para trabalhar a questão do limite? O bambolê. O bambolê é um excelente recurso para trabalhar limite. E lembre-se, limite no corpo, limite na mente. O bambolê, ou você não pode entrar, ou você não pode sair. Ele tem ali uma configuração que a relação do bambolê com o corpo é a dessa, né? Como se ele fosse uma barreira. Então, se eu não posso sair, se eu tenho que permanecer dentro daquele espaço, eu estou sendo estimulado a entender que existe ali um limite. Professora, posso fazer figuras no chão para a criança falar o nome, né, formas, ela entrar e ficar? Claro, tudo aquilo que dá uma condição de limite. Nas crianças, gente, trabalhe limite no corpo para desenvolver essa capacidade de autocontrole, tá? Agora, nos adultos, aí, gente, quando é adulto, quando passou dos 20, aí, né, precisa fazer terapia, precisa pensar em estratégias como prática de esporte, né, estratégias mais complexas, tá bom? Lembrem disso. E a flexibilidade cognitiva, que particularmente eu amo e às vezes eu me pego pensando assim, tem ou não tem, né? Que é aquela capacidade de mudar o nosso foco atencional. Por exemplo, eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo assim, leio um pouco de um pouco de outro, um pouco de um pouco de outro. Consigo? Consigo. E construir o percurso de leitura muito bem. Alternar entre tarefas e focos é uma condição humana. O que nós não podemos, tá, gente? Aqui, deixa eu dar uma dica para vocês. Porque quando você fala assim, alternar entre tarefas e focos. Então, começa uma coisa e não termino, começa outra e não termino, começa outra e não termino. Aí, não. Eu posso até, pessoal, incentivar o meu aluno que tem muita dificuldade de manter o foco até finalizar uma tarefa, ele começar, parou. Tá, parou, vai fazer outra coisa, mas tem que encorajar a voltar e finalizar. Porque é processo. Então, tem que voltar e finalizar aquilo. Às vezes, meu aluno começou uma atividade, né? Crianças com TDAH tem muito disso, eles começam e param. Criança, adolescente. Aí você, como professor, como profissional, no atendimento clínico, você pode até trazer uma outra coisa. Mas você tem que encorajar ele a voltar naquela que ele não finalizou e finalizar. Porque assim o cérebro vai compreender que ele começa, ele pode até ir fazer outra coisa, mas quando ele tem que finalizar. Começa e finaliza, começa e finaliza. Tá bom? Isso é fundamental. Fundamental. Tá? Então, assim, e tem a ver com a flexibilidade cognitiva, com o estímulo. Geralmente, quando a gente tem crianças com comprometimento do neurodesenvolvimento, a gente tem aí um prejuízo, né, no desenvolvimento das funções executivas, algumas mais, outras menos. Tem criança, por exemplo, que tem uma memória operacional muito baixa quando vai fazer uma avaliação, né? Tá, professor, o que cabe ao neuropsicopedagogo clínico? Claro, além de entender muito disso que eu tô falando, de funcionamento, que isso aqui é base de aprendizagem, de funcionamento neurológico, do que precisa, o que uma criança está desenvolvendo, com que idade, fazer o atendimento, melhorar, né, potencializar essas capacidades aqui que são tão importantes. É isso aqui, é isso que cabe,
Trabalhar isso aqui. Trabalhar aspectos de raciocínio, planejamento, alternância de tarefa. Olha, tem uma infinidade de possibilidades, tá? Flexibilidade cognitiva. Então, a gente tem adaptar-se à demanda do ambiente, também, isso demanda flexibilidade cognitiva, habilidade intimamente ligada à criatividade e resolução de problemas. Por quê? Porque se eu pensei uma coisa e aquilo gerou um problema, eu preciso pensar a solução de maneira diferente. E é tão interessante, né, gente, na mente humana, que a gente consegue várias possibilidades, a gente consegue desenhar várias soluções para o mesmo problema. Isso é flexibilidade cognitiva. Tem gente que só consegue voltar-se para o problema. Pois é. Nós precisamos estimular isso, tá? Isso é muito importante. Então fica aí a minha dica, neuropsicopedagogia clínica, se você curte, para mim, quando você começa a compreender cérebro, só vai. Quanto mais você entende, mais você se encanta, tá? E coloquei aqui, ó, nós temos 2 tipos de processamento cognitivo quando a gente vai resolver uma tarefa, já que a gente ficou assim, né? Resolução de um problema, por exemplo. A tarefa habitual, aquela que você faz comumente, ela está na nossa memória de longo prazo, ela já está guardada porque eu faço. Se a minha tarefa, eu faço, uma coisa que eu sempre faço, então ela já está lá guardada, ela já está lá guardadinha. Então o que acontece? É automático. Se eu já aprendi aquilo, se eu já executo, se aquilo já foi automatizado, eu só faço. As demandas vão ativar esquemas que já estão aprendidos. E aí eu soluciono. Agora, galera, toda vez que eu tô de frente com uma nova aprendizagem ou algo, uma tarefa, né, mais complexa, eu preciso recrutar as minhas funções executivas. Eu preciso. E a atenção, pessoal, é porta de entrada para aprendizagem. Atenção é porta. Não dá para eu aprender se eu não tiver um nível de atenção. Por quê? Porque é a atenção que me permite armazenar informação, capturar a informação do meio. Tá? E aí, quando eu faço algo novo ou mais complexo, tem o processamento que a gente chama de processamento controlado. É um processo controlado. Pode perceber, quando você está fazendo uma coisa nova, o seu nível atencional aumenta, você fica mais focado, você precisa ficar mais focado, porque é algo novo. Então, nesse momento, você aciona aí uma demanda muito intensa das funções executivas. Você recruta as funções executivas, porque você não sabe fazer aquilo. Ou se modificou, ou complexificou, ou é novo, ou é mais complexo. Elas são recrutadas, as funções executivas, numa situação nova e complexa, onde o processamento cognitivo controlado é necessário. Permitindo que a gente, olha que legal, é isso o resultado, que a gente ajuste nossas estratégias e comportamentos a mudanças e demandas do ambiente. Olha lá, porém, gasta muito mais energia. Tanto que quando você está aprendendo uma coisa nova, você cansa mais, né? Estimular. O que fazer quando as funções executivas estão comprometidas? Ontem eu falava para uma mãe de uma aluna, bora trabalhar, eu falei para ela, aqueles livrinhos de passatempo. Aqueles livrinhos de passatempo são ótimos, tá? Então, bora ir trabalhar os livrinhos de passatempo. As funções executivas estão no coração de toda atividade humana inteligente, toda atividade humana, né, que envolve aí questões intelectuais, socialmente relevante, construtiva e criativa. São responsáveis as funções executivas pelos nossos desempenhos, tá? De mais alto nível da nossa espécie, incluindo aprendizagem escolar, sucesso acadêmico, regulação emocional, autocontrole e interação social. É graças às funções executivas que nós, humanos, nos tornamos quem somos. E vamos nos diferenciando das outras espécies, tá? Nos tornamos quem somos. Elas nos permitem agir com estratégias flexíveis ao invés de simplesmente reagir por impulso. Olha só. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas olha, professor, o meu cachorro passou a vida inteira na minha casa e me atacou um dia. Pois é, gente, porque ele não tem função executiva. Né? Se ele se sentir ameaçado, ele vai responder a situação, ponto. Se sentiu ameaçado, responde, tá? Fazer uso das funções executivas gasta muita energia, principalmente para crianças que têm muita dificuldade, gasta muita energia. Mas as funções executivas são um mecanismo funcional que tem um propósito evolutivo. Olha só que legal. O custo, esse gasto para a gente desenvolver as funções executivas é compensado pelo sucesso que nós temos em resolver problemas, a satisfação que nós sentimos em se adaptar a uma nova coisa.
a mudança do ambiente, a ajustar o nosso comportamento e sobreviver. Quando nós conseguimos alcançar isso, nós nos sentimos muito bem-sucedidos, tá? Isso é muito legal. Eu trouxe aqui um esqueminha que achei bem bacana. Funções executivas, o que são processos mentais top-down mais elaborados, porque envolve uma série de aprendizagens, um conjunto de habilidades que direcionam o comportamento humano. Olha ali algumas ideias até, né, gente? E situações aí requeridas, essas funções são requeridas em situações que exigem concentração, foco, capacidade de resolver problema, tá? Beleza? Como se desenvolve? Desenvolve desde os primeiros meses de vida. Olha que bacana, quando o bebezinho... Depois do movimento reflexo, pessoal, na verdade o movimento reflexo é muito por instinto, é muito por sobrevivência, mas já tem ali o desenvolvimento neurológico, tá? Tem um desenvolvimento lento relacionado com o processo de maturação do córtex pré-frontal. O cérebro, deixa eu pegar um cérebro aqui para mostrar para vocês. O sistema nervoso, pessoal, ó, aqui lobo frontal, tá? Lobo frontal. Ele se desenvolve da parte posterior para a parte anterior. E aqui está o pré-frontal. Então, ele se desenvolve da parte posterior para a anterior. Então, até que todo esse desenvolvimento aconteça e chegue aqui na parte posterior do cérebro, que é a das nossas habilidades mais complexas, demanda um tempo, tá? Vai demandando um tempo no desenvolvimento da criança, certo? Olha lá, né? Sua curva de desenvolvimento pode parecer um U invertido, olha lá. Então, a gente chega ao ápice das funções executivas e depois, na velhice, infelizmente, a gente tem aí uma perda, né? Uma perda de algumas capacidades. Principais habilidades: inibição, que nem eu falei para vocês, né? Lá o autocontrole, o controle inibitório. Então, a gente consegue focar mesmo com distratores, você consegue autorregular isso. Memória de trabalho, que retém e manipula a informação. Flexibilidade cognitiva, que é aquilo que me permite modificar rapidamente ações e pensamentos, certo? Tudo isso é habilidades, né, da mente humana. Ó, aqui, ó, trouxe o esquemão para vocês aqui, para vocês lembrarem que tudo isso aqui tem que ser trabalhado e desenvolvido para que nós possamos executar uma infinidade de tarefas do nosso cotidiano. Tá? Planejamento, que me permite elaborar, planificar. E é aqui, ó, planificação do pré-frontal. Elaborar, planificar para executar um plano de ação. Então, eu faço todo o processo de planificação e planejamento e depois eu executo. Flexibilidade cognitiva, ó, vai pensando, vamos construindo um caminho, vai pensando em estratégias, em coisas até que você já faz na sala de aula que possibilitam isso aqui. Isso é muito legal, porque você vai vendo assim, olha, isso aqui, com essa atividade que eu dou para os alunos, eu possibilito que eles desenvolvam isso. E, então tá faltando isso, tá? Então, flexibilidade cognitiva, mudar o foco, considerar alternativas, hipóteses, levantar hipóteses e se adaptar. Memória de trabalho, guardar uma informação na minha mente que eu vou recrutar depois, e tá tudo bem. Transformar a informação e integrar com outras informações. Sensacional, e a gente precisa fazer isso. Toda aprendizagem nova vai buscar o que a gente já sabe, né? A atenção, gente, a atenção, deixa eu falar. Tem 3 elementos muito importantes na aprendizagem humana. 3, muito importantes. A motivação é fundamental. Motivação envolve interesse, envolve relevância, tá? Envolve respeito à necessidade daquela pessoa, quer seja criança, adulto, adolescente. O que motiva a criança? Brincadeira. Brincadeira motiva a criança, tá? Então lembrem-se sempre disso. Se a sua estratégia for brincadeira, ela vai sempre ser assertiva, porque ela é altamente motivadora. A atenção. Então, a atenção. O que é atenção, professora? É eu estar lendo um livro, mas estar com a cabeça lá no almoço? Não, eu estar voltado para aquilo que eu estou lendo. Construindo ali, com relação àquilo que eu estou lendo, que eu estou assistindo, que eu estou fazendo, uma imagem mental. Estar conectado com aquilo. Sem atenção é a porta. Eu falei 3, mas são 2. É atenção e motivação, que é básico. Tá? Motivação é mais emocional e atenção é mais cognitivo. Porém, quando a gente fala de motivação, a gente está falando de um neurotransmissor, que é a dopamina. Então, não deixa de ser também de caráter neurológico, tá? Que é a atenção. Selecionar o que é importante. A gente tem vários tipos de atenção. Então,
O que, por exemplo, a atenção humana, ela está relacionada a uma capacidade que eu tenho de estar atento a uma determinada tarefa, mesmo na condição de distrator. Quer um exemplo? Vamos imaginar, eu estou aqui dando aula para vocês. Estou aqui, a gente está batendo papo aqui sobre funções executivas, passa o carro do ovo lá no fim da minha casa. Vocês nem vão ouvir, mas eu vou e eu paro e falo assim, espera só um pouquinho, gente, vou ouvir o carro do ovo. Não, a gente não faz. Ou eu me desorganizo, eu não consigo, porque a minha mente foi pro carro do ovo. Sora, tem gente que é assim. Sim, quem tem déficit de atenção opera assim. Entendeu? Eu não vou ficar, minha mente não vai voltar pro carro do ovo e eu vou, de repente, falando sobre funções executivas, falar, gente, o carro do ovo. Não, eu vou ficar aqui, porque a minha atenção está voltada para cá. Então, nós temos ali uma possibilidade, em condições neurotípicas, vocês vão até escrever isso aí, de tanto que eu tô falando, né? De controlar isso, de usar a minha atenção em benefício da tarefa que eu estou executando, porque não é legal eu parar a minha fala e falar do carro do ovo, não é? Você vai falar, nossa, a pessoa tá doida, o que tem a ver o bife com essa lá? Pois é assim, tá? E a criança, o adolescente, o adulto que tem o que a gente chama de déficit de atenção, ele tá aqui lendo uma coisa, ouvindo uma coisa, falando uma coisa, de repente a mente foi para Nárnia, né? Que a gente brinca, que é no mundo da lua. Ok, nós temos predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, impulsivo, e o combinado. Então, são várias, sabe assim? Se eu não tiver uma capacidade de função executiva, o que acontece? Eu vou ficar nervosa, vou me desorganizar e não vou conseguir voltar, não consigo operar os equipamentos para voltar a falar com vocês. Se a gente não tem isso, a gente não consegue solucionar um problema. E se você aí do outro lado não tem uma capacidade de atenção, aí você fala, professora, poderia ser estratégico? Olha só, não foi, tá, gente? Mas poderia ser estratégico uma parada, quando eu tô falando uma coisa? Poderia. Por exemplo, eu tô contando uma história para os meus alunos. Olha que legal isso. Vou aproveitar aqui uma intercorrência e vou aproveitar aqui uma intercorrência, deixa eu só fechar aqui, e vou aproveitar uma intercorrência e vou mostrar para vocês como a gente pode usar isso como força-tarefa. Estou contando uma história para meus alunos, a coisa está embalada. De repente, se eu não der um break, se eu não der uma parada, fizer um som, mudar o tom de voz, a tendência é os alunos estarem focados, depois desviarem da minha história. Então vamos usar uma intercorrência da nossa aula para entender o quanto isso também pode ser importante? Eu estou explicando o conteúdo, aí eu falo 40 minutos sem parar. Não. É um massacre para a mente humana isso. Eu paro, eu faço um som, eu falo assim, ó, pro meu aluno, tô contando uma história. Aí eu paro e falo assim, gente, vocês não têm noção do que vai acontecer agora na história. Pronto, já cortei, o aluno já dispersou e voltou. Talvez aqui, dependendo de você que tá aí, talvez você, esse momento que caiu e voltou e foi super rápido, você tenha tirado o foco e voltado e boa, conseguiu concentrar novamente. Então não é de todo ruim parar de vez em quando. Ou então assim, por exemplo, você tá falando um assunto na sua aula, e aí você percebe que a galera tá se dispersando. Gente, levanta, isso, vamos dar uma volta, cumprimenta o amigo, pronto, agora volta. Estratégia, é estratégico isso, até a alteração de voz é estratégica, tá? Porque daí você trabalha respeitando a condição de atenção do outro. Controle inibitório, que é controle de comportamento, privação de comportamento inadequado, monitoramento, deixa eu ver aqui, isso, monitoramento, quanto tempo eu tenho, quanto que eu tenho para falar, viram? Metacognição. O que é metacognição? É aprender a aprender, ok? Então, por exemplo, como você se sente, que estratégias você utiliza para aprender? E você percebe que você está aprendendo algo ou não? Como que a gente sabe que a gente está aprendendo algo ou não? Quando, primeiro, aquilo está fazendo sentido para a gente, quando eu estou conseguindo construir uma relação daquilo que está sendo dito com as minhas vivências e experiências. Isso é metacognição. Então eu aprendo muito bem quando eu faço isso, quando eu faço mapa mental, quando eu faço resumo, quando eu assisto um vídeo. Isso é metacognição. E esse monitoramento, ele é muito importante, tá? Capacidade de monitorar os seus próprios processos mentais. Isso é metacognição, isso é muito legal. Algumas situações para ser avaliada, né? Se aquela criança, eu coloquei aqui, você vai fazer lá na formação, porque vocês vão procurar aí a neuropsicopedagogia clínica, vocês irão fazer avaliação, sim, da condição neuropsicopedagógica. E tem uma avaliação feita por neuropsicólogos que ela tem uma propriedade de mapeamento dessas funções, bastante denso.
Beleza. Então, você vai ver ali, se ele consegue... Isso você pode ver no cotidiano, tá, gente? Sala de aula na sua casa, fica a dica. Se ele consegue planejar e organizar tarefa, montagem, jogada, joguinho mesmo de montar, de peça, tá? Quebra-cabeças, é importantíssimo trabalhar os quebra-cabeças com as crianças. Tem flexibilidade em suas ações? Ou seja, como que ele lida quando a coisa muda? Controla impulso, isso aqui é importantíssimo. Gente, mas lembra, eu tenho que associar toda essa capacidade à idade da criança. Antes dos 6 anos, muita coisa pode não estar acontecendo ainda. Tá? Depois dos 6 anos, isso aqui já tem que começar a funcionar legal. Essas respostas têm que ser ok para muitas coisas. Consegue reter informação na memória? Como é que eu vou saber se ele consegue, professor? Ele é meu aluno. Dá um recado. Pergunta para a mãe se você tem dúvida disso. E você sabe, quando você vai ensinar multiplicação, o aluno precisa lembrar da soma. E aí? Quando você vai ensinar divisão, o aluno precisa lembrar da subtração. E aí? Isso é memória. Tá? Essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto, é tolerante à frustração? Como ele reage aos limites que são dados? Como que eu vou saber? Dando atividades que envolvam limite. Gente, pintar dentro de um desenho, assim, fazer formas para a criança colorir dentro do desenho, me mostra uma condição de limite. Tá vendo? Professor, meu aluno desenha tudo fora. Pois é, ele desenha fora por quê? Eu preciso entender a causa disso. E é isso que a formação em neuropsicopedagogia e outras áreas vão te dar. Tá? O que faz quando não consegue realizar determinada tarefa? O que faz com a tarefa? Como se comporta? E aí, assim, professora, sempre que a criança não consegue realizar uma tarefa, como ela se comporta? É alteração da função executiva? Não, gente. Não, então tem que entender a causa. Tem que ir mapeando isso profissional. É o atendimento especializado, né? Como a neuropsicopedagogia. Compreende ordens, instruções. Falava com uma mãe ontem sobre isso. Compreende ordens, instruções e regras do jogo? Pois é. Se não compreende, como vai executar? Usa raciocínio lógico? Isso aqui é legal. Usa raciocínio lógico. Como é a capacidade de concentração, memória, interpretação? Como que essa criança estabelece estratégia? Como que ele constrói estratégia? Pergunta. Ontem eu falava exatamente... Ontem não, mas um dia dessa semana dando aula, gente... Olha só, eu falei assim, a criança respondeu uma pergunta que você fez, ou ela fez uma atividade, deu uma resposta para você, que tecnicamente não está muito coerente com a resposta que você esperava. Ao invés de você dizer, tá errado e ponto final, chega na criança e pergunta, por que daquela resposta? Você não precisa dar certo, gente, não é isso que eu tô falando. Se tiver errado, tá errado e ponto final. Dentro do conhecimento científico. Mas eu acho tão legal você perguntar para a criança por que ela respondeu daquele jeito, para ver até onde vai o pensamento dela, como que ela engendrou. E muitas vezes você vai encontrar muitos aspectos da vida, da experiência de vida dela, e você pode se surpreender. Que tal a gente daqui para frente adotar isso como uma prática, tanto dentro da nossa casa quanto fora? Seu filho teve uma atitude, que tal você começar a perguntar para ele por que daquela atitude? Olha como isso é importante, né, para o desenvolvimento do pensamento, a formação de ideias. E como estimular? Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui sobre as formações, e essa em específico, eu adoro tudo que envolve a neurociência, mas não adianta você ter a teoria e não ter a prática. Porque daí você chega no campo, né, chega na atuação, você fala, o que eu vou fazer com isso? E não adianta você ter um monte de prática, que hoje, se você der um Google aí, ó, atividade de função executiva, você vai encontrar muita coisa. Agora, onde está a charada? O que eu vou fazer com esse monte de atividade? Como que eu vou aplicar? Em que criança eu vou aplicar? Como é que eu vou saber quais são as funções dela que estão ou não comprometidas? E isso só te oferece a formação. Só a formação. Você pode até estudar independente, fazer estudo independente. Na verdade, gente, você fez formação em neuropsicopedagogia, tá? Clínica. Você vai atuar. Você vai você vai precisar estudar sempre. Deu um delay aqui. Você vai precisar estudar sempre. Não tenha dúvida disso. Eu tenho 24 anos de profissão, né? Que eu trabalho na educação, e faz 8 que eu dou aula. Eu estudo praticamente todos os dias. Todos os dias. Então, estudar é sempre necessário. Agora, o que a formação em neuropsicopedagogia clínica vai te dar? Teoria e prática. Não adianta encher a criança de atividade. Eu preciso saber quais são as atividades mais assertivas. É igual aquela história, eu não quero ter mais sinapses, eu quero fazer as sinapses corretas. Entendem?
e a formação vai te dar. Então, cola lá que eu acho assim, professora, fiz, achei sensacional, mas por enquanto não vou atuar em clínica, vou me preparar. Tá tudo bem, você tem uma profissão. E isso é muito legal. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, tá? Em sala de aula, algumas ideias para vocês, tá? Para vocês colocarem em prática. Eu falo que essa aula, eu dou aula disso lá na pós, né, gente? Eu falo que a aula, para mim, é a aula mais importante do curso. Tem que vender meu peixe, né? Disponibilizar textos fragmentados em modelos para que as crianças possam ler, montar sequência, texto no palito de sorvete, texto fatiado, texto lacunado com palavras faltando. Olha que legal. Isso é muito legal. Elaboração de frases a partir de palavras, tudo isso ajuda. A música, a ouvida, depois ela montada em forma de texto fatiado, muito bacana também. Tá? Perguntas que questionam a opinião da criança, até falei sobre isso, a criança tem que justificar. Nada dessa coisa de o que é. Acabou, gente, acabou a educação da charada. O que é, não desenvolve nada. Porque o que é hoje pode não ser amanhã. Então é importante você pedir para a criança justificar, exemplificar, aí estimulando função executiva. Tá bom? Toda alteração, colocar alguma coisa aqui sobre o autismo, né? Toda alteração do neurodesenvolvimento traz prejuízo nessas habilidades. Em algumas mais, outras menos, a depender da condição e dos estímulos e do ambiente, né? Das oportunidades daquela criança, tá, gente? Então, professora, todo mundo que tem essa alteração, esse prejuízo, precisa do atendimento especializado? Sim. Sim, é isso que vai fazer diferença. Colocar respostas e pedir que os alunos escrevam qual seria a pergunta mais adequada para aquela resposta. Que é legal essa inversão, gente. Você não coloca a pergunta, você coloca a resposta. E coloca várias perguntas e o aluno tem que decifrar. Isso que dá, lembra, tudo que é novo, tudo que é mais complexo, tudo que é diferente, aciona a função executiva. Lembraram desse detalhe? Isso é muito importante, tá? Problemas de raciocínio lógico. Eu separei aqui uns joguinhos, caso a gente consiga mostrar ali no final. Problemas de raciocínio lógico são importantíssimos, na verdade, são fundamentais. Coloquei algumas dicas práticas, tá? Então, dá oportunidade para a criança realizar atividades que já são esperadas para a sua faixa etária. É importante ela fazer aquilo que ela já é capaz de fazer com determinada idade, desde pequenininha. E também estimular, sempre um degrauzinho acima. Nunca complexo demais, que vai desanimar a criança, e nunca complexo de menos, que senão ela vai falar assim, ai, nossa, que fácil isso. Lembrem-se disso, tá? Quando fornecer alguma instrução, propõe a pista verbal e visual, ó, já estou trabalhando duas entradas. A entrada é auditiva e a entrada visual. Quanto mais vias de entradas diferentes a gente acionar, melhor, tá? Ao fornecer uma instrução, procure ser claro, objetivo, sem oferecer muitas informações. Isso é importante, porque isso melhora a capacidade de compreensão do outro. Aqui tem os exemplos do lado, que vocês podem se inspirar. Quando a criança não realiza o que foi pedido, faça um momento de reflexão, para ela entender responsabilidade e consequência. Não é deixar de responsabilizar, pessoal, é responsabilizar dentro de uma realidade. Aqui tem algumas dicas muito práticas, né? Fazer o questionamento. Após a instrução da tarefa, solicite que a criança repita o que foi pedido. Essa estratégia vai auxiliar a manter a informação na memória de trabalho. Muito, muito, muito importante. Espera só um pouquinho, deixa eu fazer um negócio aqui. Só um minutinho. Ó, essas dicas, pessoal, vocês podem adotar. Vamos pensar. Vai me ouvindo aí, tanto no ambiente escolar, quanto na sua casa, com coisas do cotidiano. Às vezes a gente fica pensando assim, ai, professora, eu vou trabalhar função executiva, vou precisar de jogos, vou precisar de coisas complexas, vou precisar de material. Nem sempre, nem sempre. Às vezes um bate-papo ali, trazer a pergunta para a criança, já é muito legal, tá? Ajudar, ensinar, lembrar que uma criança pequena não sabe se organizar, então eu preciso dar as informações para ela, tá? Paciência é muito importante. Paciência e o reforço positivo quando aquilo está sendo feito corretamente. Tá? Isso também é importante. Outra coisa, eu preciso dizer para uma criança que ela está fazendo algo errado. Tá? Cuidado. Às vezes, esse dia falou assim, uma aluna, a criança faz isso, professor. Eu falei, precisa ser sinalizado para ela de alguma forma que isso não pode. Porque senão, na cabeça dela, qual que é o modelo?
ela fala assim, ó, tá bom, eu posso fazer isso, ninguém falou que não pode. O cérebro dela entende assim e vai continuar fazendo. Então, do mesmo jeito que a gente precisa reforçar comportamento correto, adequado, resposta certa, eu também preciso reforçar, também preciso auxiliar a entender aquilo que está errado. Criança cérebro não tem filtro, o que chegar vai ser processado. Então, e criança não tem essa habilidade desenvolvida, tá, gente? Então, isso é muito importante. Seja o modelo. Até os 6 anos, seu filho, seu aluno, ele vai fazer o que você faz. Muito, muito mais. Porque a capacidade de compreender o que o outro faz é muito maior do que o que o outro fala. Não adianta você, eu sempre digo, não adianta você pedir para a criança parar de gritar gritando. Perceba que até não faz sentido. E o que elas vão fazer? Elas vão fazer o que você está falando? Elas vão respeitar o seu comando verbal? Elas vão fazer o que você está fazendo? Elas vão fazer o que você está fazendo. E tentar, dentro daquilo que é possível, claro, muito importante que essa criança tenha minimamente uma rotina, galera. Rotina é fundamental. Rotina é fundamental, os combinados são fundamentais. Eu entendo, sim, que dependendo da situação cognitiva da criança, algumas coisas são mais difíceis, outras mais fáceis. Eu super entendo, tá? Mas para toda condição, quer seja leve, quer seja grave, tá? Existe manejo, existe estratégia, existe uma necessidade de estimulação. Quanto mais grave for o comprometimento da criança, talvez mais demore aí para ela incorporar algumas coisas, sim. É assim que funciona. Porque a questão neurofuncional é diferente, tá? Agora, sempre é possível. O que a gente não pode é deixar de trabalhar essas questões. Brincadeiras e músicas. Entre 1 ano e 6 meses a 3 anos, não é que, professora, a criança talvez. Não é talvez, isso aqui tem que ter. Brincadeiras e músicas, conversa, roda de conversa, contação de histórias. E jogos que trabalhem com correspondência e classificação. Por exemplo, separar objetos por forma, cor, tamanho. Sim, quebra-cabeça. Lembre-se, crianças menores, peças maiores, encaixes mais simples. Conforme a criança vai ficando maior, peças menores, encaixes mais complexos. Então, o quebra-cabeça é bem-vindo a vida toda. Só que você não vai dar um quebra-cabeça de 500 peças desse tamanhozinho para uma criança de 3 anos. Não. Para ela, você vai dar um quebra-cabeça com peças maiores, encaixes mais simples, até mesmo cortado ao meio, né? Uma imagem cortada ao meio, super legal, já dá a ideia de simetria, já trabalha a percepção visual, tá? Então, esse tipo de atividade, brincadeira, de intervenção, de vivência, experiência, tem que ter, tá? Brincadeiras e músicas, e aí você pode trabalhar com músicas que levem a criança a responder, tá ouvindo uma informação, então bater palma, ela bate palma, pular, ela pula, tá bom? Então isso é muito legal, trazer essa resposta. Então a entrada é auditiva e a resposta a ser motora. Pode ser coisas que ela veja também, então a entrada é visual e a resposta é motora. Isso vai dar muita base para ela desenvolver lá na alfabetização, ditado, né, a cópia do quadro e tudo mais. Então aqui precisa ter, tá? Contação de histórias, até dei algumas dicas aqui para vocês de parar. Eu gosto muito de uma estratégia de contação de história que é assim, você está contando a história e toda vez que na história aparecer uma ação, não pode ser muito grande a história, tá? Senão você vai ficar 6 meses contando. Então, assim, toda vez que aparecer uma ação, as crianças têm que fazer. Por exemplo, era uma vez um cavalo que galopava. Aí as crianças levantam e imitam o galope de um cavalo. Aí senta. Aí a história tem que ser uma história mais curta, tá bom? Muito legal. Trabalha a atenção, né? A contação de histórias, as brincadeiras, trabalha a atenção. É muito importante. A contação de histórias por si só, como é uma narração de fatos, já trabalha a sequência lógica, sequência de fatos, também permite falar sobre sentimentos, emoções, enfim. Viram que legal? Já ajuda na autorregulação comportamental. De 3 a 5, imprescindível. Brincadeira de imaginação, porque está muito aguçada essa capacidade, né, de imaginar. Essas brincadeiras são importantes. Aqui eu já trago, além de contar histórias para os meus alunos, eles contarem histórias e eles encenarem essas histórias. Olha como a tarefa é a mesma, mas complexifica um pouquinho. Sabe, assim fica mais difícil um pouquinho. Por que fica mais difícil? Porque é assim que funciona, né? Quanto mais o nosso cérebro amadurece, mais complexas são as nossas tarefas. São as possíveis de serem realizadas.
E atividade física aqui é atividade psicomotora, brincadeira, circuito motor, é muito importante. As brincadeiras com regras simples, complexas, os jogos, tá? Tem que entrar aqui na jogada. Aqui eu trouxe algumas dicas que eu, Juliana, considero assim, fundamental para quem vai fazer atendimento clínico. Então, por exemplo, aí na tela tem 4 joguinhos. Cada mês, durante a pós, você vai comprar um joguinho. Alguns são mais baratos, outros mais caros, enfim. Você vai comprando um joguinho, você vai comprando um joguinho, você vai comprando um joguinho. Quando você vê, gente, você tem um monte. E esses 4 aqui são jogos, tirando o cara a cara, que eu acho que é o que é mais, assim, o custo dele é um pouquinho maior. Gente, são jogos imprescindíveis. Tem que ter Uno, se você vai fazer atendimento clínico. Tem que ter Lince. Lince é um jogo de memória, que trabalha velocidade de reação, tá? Tem que ter Tapa Certo. Tapa Certo, além dele ser um jogo muito divertido, ele também desenvolve uma série de habilidades executivas. E tem que ter cara a cara. O que eu gosto do cara a cara, pessoal? Já jogaram cara a cara? Quem nunca jogou cara a cara tem que jogar. O cara a cara, ele é assim. Eu tenho um tabuleiro com um monte de pessoinhas. O meu oponente... Deixa eu ver os negócios aqui. O meu oponente tem um tabuleiro cheio de pessoas, as mesmas pessoinhas. Eu pego uma cartinha e ele pega uma cartinha com uma pessoinha. Sei lá, ele pegou o José e eu peguei a Maria. Tá. Aí você tem que jogar. Vou te explicar. O que é legal, gente? Eu pergunto uma característica para ele do desenho da pessoinha que tá lá. Então eu falo assim, é homem? Aí ele olha o desenho dele e fala, não. Olha que legal do ponto de vista de pensamento. Então eu tenho que falar assim, bom, se não é homem, é mulher. Se é mulher, eu tenho que baixar todos os homens do meu tabuleiro. A ideia é que cada um descubra o desenho do outro, ou o personagem do outro. Gente, esse jogo é muito legal, porque ele dá bug na mente da gente. Para e fala assim, tá, mas ele falou que é mulher, então eu tenho que baixar os homens. Ele falou que, entenderam? É o contrário, é meio que promove aí um movimento, né, cerebral, tá? Então fica a dica desses 4, muito legais. E na criança de 5 a 12 anos tem que trabalhar muito jogo de tabuleiro, jogo de carta, certo? Tem muito livro caixa que trabalha com atividades, né? Vou mostrar um aqui para vocês que eu particularmente gosto muito dentro disso aqui, que é, anotem, Pensando Fora da Caixa, Pensando Fora da Caixa. É um conjunto, são 99 cartas, cada carta tem uma atividade. Cada carta tem uma atividade que trabalha fluência verbal, pensamento lógico, orientação espacial e por aí vai, tá? Pensando Fora da Caixa. Anotem, tá? Se você der um Google, jogo Pensando Fora da Caixa, ele vai sair. E um outro que eu também curto muito dentro dessa nossa proposta é esse aqui, que é o Oficina de Inteligência para Crianças. Também tem 100 exercícios com estimulação aí cognitiva e das funções executivas. Anotem. Isso aqui é um livrinho caixa. São 100 cartinhas e cada uma tem uma atividade para ser feita. Repertório, né? Oficina de Inteligência para Crianças. Então eu dou a dica aí desses 2, que acho muito legal. Ó, esse aqui eu adoro, porque além de ser um quebra-cabeça de encaixe ali das pecinhas, né? Tem a cor, tem as emoções representadas. O Cilada é um jogo cuja relação custo-benefício é ótima, porque ele é um jogo o custo dele é super baixo e ele é muito bacana, a criança tem que fazer os encaixes aqui. Esse eu trouxe para mostrar para vocês que o quebra-cabeças, ele pode ser trabalhado a vida toda. O que nós vamos fazer? Quanto menor a criança, menos peças, desenhos mais simples, quanto maior a criança, mais peças, encaixes mais complexos, desenhos mais detalhados. Aqui, esse eu acho topzera. Tem ali os desafios e a gente tem que encaixar, a criança tem que encaixar essas peças nesse tabuleiro e deixar somente os desafios. Por exemplo, fala assim, 4 sapos, 5 sapos e 5 caracóis. Então eu tenho que posicionar as peças de modo que sobre no tabuleiro 5 caracóis e 5 sapos. Muito, muito, muito bacana. Muito bacana. E trouxe, claro, o joguinho que a gente pode imprimir e usar. Tá? A palavra cruzada, labirinto, tudo isso aqui tem que ter. Trouxe esse sudoku, porque esse sudoku é fácil, é para criança pequena. O sudoku é uma atividade muito legal, é um joguinho muito legal, tá? Então essas dicas são jogos, atividades impressas, brincadeiras, e aí a gente finaliza o nosso momento.
obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!